aí conectados, que a graça eterna do Senhor esteja sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 11. Versículo de número 26, e diz assim o texto bíblico: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. O que nós precisamos compreender diante da gloriosa bênção do Senhor é que é simples e fácil ser abençoado pelo Senhor quando nós cumprimos o seu mandamento. Seremos então abençoados por Deus, seremos então agraciados pelo Senhor de forma grandiosa, de forma maravilhosa, e nós agradecemos a Deus de forma tremenda por cada um dos irmãos que estão conectados conosco. Nós já queremos de antemão aí declarar para cada um de vocês que Deus é maravilhoso. E a pergunta que nós fazemos inicialmente: quem eu sou em Cristo? Será que eu sou religioso ou eu sou filho do Senhor Jesus? E é justamente nesse tema que nós vamos estar orando, buscando orientação a Deus, para que Deus de fato venha falar aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o nosso irmão Carlos, que vai apresentar-nos a Deus este momento de adoração, este momento de louvor, de participação, aonde nós vamos questionar, através da palavra, quem somos, se somos religiosos ou se somos filhos, quem somos diante do Senhor Jesus. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós bendizemos o seu santo nome, queremos neste dia colocar a nossa vida na sua presença. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos dado condições de estar na sua presença, e nós te louvamos, ó Pai. Queremos apresentar as nossas vidas, queremos apresentar cada irmão, ó Pai, que está conosco conectado nesta manhã, que o Senhor venha trazer uma resposta ao coração dos seus filhos, e que possamos, através da sua palavra, aprendermos do Senhor, possamos entender e compreender a mensagem que o Senhor tem para uma igreja relevante dos dias atuais. Nós te bendizemos e colocamos a nossa vida na sua presença, em nome de Jesus, nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós queremos agradecer aí a participação dos irmãos que estão conectados conosco, mesmo aqueles que estão aqui na cidade, aqueles que estão em outras cidades, como o pastor Sérgio, lá na cidade de Edéia, conectados conosco, bem como também a nossa irmã Meire, lá de Portugal. Deus abençoe a família Prado, no nome do Senhor Jesus, sempre ligado, conectado conosco, que você possa estar compartilhando essa live, esse culto, essa escola bíblica dominical com outras pessoas, no nome do Senhor Jesus. E o nosso tema de hoje fala sobre a nossa vida, nossa identidade em Cristo, como nós estamos nos reconhecendo, somos cristãos, somos religiosos, quem somos? Vivemos em tempos de grande religiosidade. Hoje, olharmos para a igreja é contemplarmos que boa parte da igreja evangélica no mundo hoje tem deixado de ser verdadeiramente aquele cristão genuíno para ser verdadeiros religiosos. Porque aí a grande pergunta que nos surge é o seguinte: por que há tanto crente ansioso e com a autoestima baixa? Por que há muitas pessoas desistindo da caminhada cristã? Por que há muitas dificuldades de nós compreendermos essa dimensão do que é servir a Deus? Parece que perdemos o amor ao longo das décadas. Essa insensibilidade que é a marca principal do cristianismo superficial que nós temos visto no Brasil hoje. Muitos se tornam dotados dos mais altos padrões de ética e moral, mas não conseguem mais amar,
não consegue mais se aproximar. E nesses momentos de pandemia, nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos ao ponto de sermos insensíveis pelo tato, pelo contato, porque as redes sociais nos aproximam, mas também nos distanciam. E é justamente aí que nós precisamos colocar um meio termo, rogando a Deus que não nos deixe pessoas frias, pessoas que não têm consideração uns para com os outros. E mais do que isso, em nome desses valores, desta moral, muitas igrejas, muitas pessoas acabam por julgar pessoas, difamar pessoas e até convidá-las ou expulsá-las e até exortá-las diante dos seus padrões religiosos e que não é um padrão bíblico, porque o texto sagrado ele vai nos dar a clara e evidência de que nós necessitamos mesmo estarmos sendo fortalecidos pelo Senhor. Quando nós lemos alguns livros, nós vamos se deparar com algumas situações. Existe um indivíduo chamado Marcos Borges, ele escreve um livro chamado O Avivamento do Odre Velho. O pastor, ele traz nesse livro a seguinte afirmação, que existe na igreja três tipos de crentes. Qual é o tipo de crente que nós somos? Ele chega a mencionar esses três tipos de crente, ele faz os que fazem a obra de Deus, os que fazem a obra de Deus com Deus. Eu vou repetir, a primeira categoria de crente que ele fala, é os que fazem a obra de Deus com Deus. Os que fazem a obra... Quem seria esse aí, cara? Os que fazem a obra de Deus com Deus? Isso, na verdade, os irmãos aí, meu querido, na verdade, esses são os autênticos, né? Os que, para fazer a obra de Deus, ele está com o propósito divino, com o próprio propósito. Interessante que o segundo tipo é aquele que faz a obra de Deus sem Deus. É o amado, querido irmão, que às vezes quer fazer com as suas próprias mãos. Nós temos que entender que para fazermos a obra de Deus, nós temos que dependermos dele. E aí o segundo tipo é o que faz a obra sem o próprio Deus. São os líderes que estão fazendo o que Deus não chamou a fazer e deixando de fazer o que Deus chamou ele para fazer. Um exemplo clássico é do profeta Jonas, né? O Senhor chama ele para fazer uma obra para salvar uma cidade. Ele olha para as circunstâncias da cidade e diz, olha, eu não vou não. Porque lá existe bárbaros, lá existem pessoas que vão me tirar a minha vida. E aí ele pega e muda o sentido daquilo que Deus trouxe para a sua vida, para a direção do seu ministério. Muitas vezes fazemos isso, pastor. Muitas vezes Deus nos chama para um propósito, para um local, e nós mudamos a direção. Não, Senhor, eu não vou lá não, porque eu não gosto. Não gosto do irmão porque ele é moreno, porque ele é careca, porque ele é mais gordo, porque é mais magro, porque a fala do irmão é goiana, porque a fala do irmão é paranaense. Então, às vezes, nós deixamos de fazer a obra sem Deus por esse motivo, porque muitas vezes nós queremos mudar a direção daquilo que Deus trouxe para nossas vidas. Então, se o primeiro, ele faz a obra de Deus com Deus, porque ele procura andar segundo o propósito de Deus para a vida dele, o segundo, ele faz a obra sem Deus, por conta própria. E é justamente aí que faz a diferença do cristão e do religioso, porque o religioso, ele faz as coisas por conta própria. O terceiro tipo é os que fazem a obra de Deus contra Deus. O primeiro faz a obra com Deus, o segundo faz a obra sem Deus, e o terceiro faz a obra contra Deus. Este é um grupo de pessoas que estão nas nossas igrejas e que é trágico, muito trágico. Podemos ter sido contaminados por essa religiosidade ao ponto de não enxergar ou sabermos mais qual é a vontade de Deus. Foi o caso de Estevão, que estava observando aquelas pessoas que estavam ali ao seu derredor. Quando Estevão estava fazendo a obra de Deus, alguns que estavam ali dos fariseus queriam apedrejá-lo. E o apedrejou, por quê? Eles estavam fazendo a obra por conta própria.
contra o próprio Deus, na verdade. Porque, na verdade, Deus. Ali, o Estevão ali estava fazendo a obra de Deus. E aí, os que se levantaram, que eram os conhecedores da lei, né, que eram os senhores daqueles dias das Escrituras, que conheciam, que explanavam as Escrituras, né, eles se levantaram contra o próprio Deus. Atiraram a própria vida do Estevão. E a história da igreja revela que foi na crise e dificuldades que a igreja teve expansão, crescimento, despertamento espiritual. Nós estamos num momento de crise, onde estamos isolados do convívio social na igreja. Cada um na sua casa, alguns que estão podendo vir nos cultos, mas ainda estamos tendo alguns que são da área de risco, da classe de risco, que não estão podendo conviver com outras pessoas. E é justamente aí que nós precisamos perceber que a igreja, a história da igreja revela que foi nas crises, nas dificuldades, que a igreja se expandiu, que a igreja cresceu, que a igreja desenvolveu muito o seu ministério. E é aí que nós precisamos perceber que as crises revelam nossa espiritualidade. Quando o pastor fala do crescimento nas crises ou nas perseguições, a primeira perseguição, que quando Jesus ele é morto e depois do Pentecostes, diz que Pedro, ele prega o evangelho ali, mais de 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. Depois nós vemos nos anos 70 pós-Cristo, que quando ali é derribado Jerusalém, a igreja perseguida ali pelos romanos ali, a igreja tem um grande crescimento, e eles congregavam em cavernas, e o crescimento da igreja foi grandioso. Então, muitas vezes, nós também não olhamos esse lado, pastor. De repente, eu estava comentando com a minha esposa ontem, né? Deus quer nos mostrar algo, e muitas vezes nós estamos preocupados com a pandemia. Claro que não temos que preocupar, mas muitas vezes Deus quer liberar para a nação brasileira e para a nação mundial o despertamento da espiritualidade. E nos falta muitas vezes esse discernimento, essa sensibilidade de espírito de entender que Deus quer revelar e quer relevar sobre a nossa vida um alto nível de espiritualidade, busca do próprio Deus. Buscai enquanto se pode achá-lo. E o fato de você estar em casa não quer dizer que você está tolhido de realizar a obra do Senhor. Paulo, quando estava encarcerado, preso, foi o momento em que mais a igreja teve mensagem de Paulo, porque foi na prisão em que ele escreve a maior parte das suas cartas. E é na prisão em que a igreja mobilizou-se para fazer contribuições, para desenvolver um projeto de crescimento sustentável da igreja. E é justamente aí, na sua casa, que você também pode fazer algo, participar mais, envolver mais com todas as atividades da igreja, seja através de uma mensagem que você envia para alguém, uma oração que você faça. Cada parte que você se preocupa com os demais leva você a demonstrar a sua espiritualidade. Por isso que eu disse que as crises revelam nossa espiritualidade. A crise revela quem nós somos e como nós estávamos vivendo antes da crise. Como é que você estava vivendo antes da crise? Há momentos em que nós não percebemos essa dinâmica de como nós estávamos antes da crise, ou como é que nós estamos sendo revelados diante do Senhor. E é justamente aí que nós necessitamos perceber que é na crise que você, eu, externamos o nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Como está seu relacionamento com Deus? Como você está se relacionando? O que é relacionamento? Muitas vezes nós falamos de relacionamento e não sabemos o que é isso. Como é que é a minha intimidade? Como é que é a minha busca? Como é que é a minha entrega diante do Senhor? Será que meu relacionamento com Deus tem sido de uma maneira somente externa? Ou será que o meu relacionamento tem sido de uma entrega verdadeira, pastor? Muitas vezes eu falo de relacionamento, mas não me dou, muitas vezes não me entrego ao Senhor. E nós, nesse período de crise, nós tínhamos que pensar lá atrás. Será que antes
eu estava me relacionando melhor com Deus? Será que a minha entrega era verdadeira? Será que a minha vida estava diante do altar de Deus? E agora chegou a crise. E agora, será que eu tenho me distanciado ou tenho me aproximado mais de Deus? E o fato de você estar em casa, sem contato com a comunidade pela qual você congrega, isso não exime você de estar juntos com o seu irmão. Talvez você pode fazer uma visita para ele através de uma fonovisita. Simplesmente um telefonema que você dá para alguém faz a diferença. E é baseado nessa introdução que nós fizemos, que nós queremos compartilhar um texto com você, para que você possa perceber se de fato somos religiosos ou não somos. E o texto vai explicar justamente isso. O Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 28. Uma história muito conhecida, mas que traz para nós algumas coisas importantes para a nossa meditação. Versículo 28 até o 32. Ele se indignou e nos queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um texto conhecido dos irmãos que fala sobre a parábola do filho pródigo, que há uma situação que às vezes nós não percebemos. Essa história, ela registra dois filhos pródigos, o que foi embora e o que estava em casa. E é justamente esses filhos pródigos que estão no convívio da igreja, no convívio declarando que são do Senhor, que são de Deus, é que estão verdadeiramente fora do propósito do Senhor. E é aí que eu preciso perceber algumas coisas maravilhosas na nossa vida, para percebermos se eu sou um filho que estou afastado do Senhor, pródigo, longe do projeto de Deus, ou eu estou declarando que estou com o Pai e sem comunhão com Ele. Esse filho estava na casa, tinha todos os benefícios, mas infelizmente, né, pastor? Ou felizmente, não quis aproveitar os benefícios. E somente quando o seu irmão volta, que ele dá com o pai: ele veio, gastou tudo que tinha, e agora eu que estou aqui servindo ao Senhor, buscando, cuidando das ovelhas, trabalhando no dia a dia, o Senhor não me traz, o Senhor não me traz nenhum benefício. Aí o pai fala: mas você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. E muitas vezes nós temos os benefícios e nós não buscamos ele. Já é nosso por herança. E muitas vezes deixamos o benefício, né, irmão Levi? Nós temos o benefício e nós fugimos do benefício. O benefício já é meu, eu já tenho aquilo. E muitas vezes eu deixo o outro usar, sendo que é meu. E é aí que eu preciso perguntar para mim mesmo, para saber se eu estou sendo um religioso ou um cristão verdadeiro. Como acontece a contaminação da religiosidade na minha vida? Como essa contaminação pode afetar a minha vida espiritual? Como essa contaminação pode trazer para mim prejuízos? Como acontece a contaminação religiosa na minha vida? Primeiro, existem algumas coisas que nós temos que analisar baseado neste texto, desse filho que estava em casa junto com o pai e se torna
uma imagem, um reflexo de um crente religioso. Primeira delas, as pessoas que dizem ser experientes, mas não são experientes. São mais propensas à religiosidade. E essa religiosidade, ela é gradativa, às vezes ela não é da noite para o dia. É como foi no primeiro passo aqui, eu sou experiente, então eu já sei orar, eu já sei, como diz aí fora, eu conheço os caminhos das pedras, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Muitas vezes nós não estamos abertos para o novo de Deus. Então, eu já tenho lá 40, né, pastor Sebastião, Levi, eu tenho 40 anos, nasci na igreja, conheço todos os dogmas, conheço todo o inário, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia 10, 15 vezes, então eu estou pronto. E isso abre uma brecha para me tornar-se religioso. Porque é uma tendência humana acostumar com as coisas. Ele passa a criar rotinas. E a igreja, muitos, ao longo dos anos, vão criando cauterizações, rotinas, pelas quais levam-o a compreender que está bom. Ele entra numa zona de conforto e acostuma com o sagrado. Ele acostuma com as músicas, ele acostuma com a palavra do pastor, ele acostuma com a igreja, com o ritmo. E se alguma coisa muda, ele estranha. Ué, e agora o povo está usando máscara dentro da igreja? De Deus, não. Está errado. Por quê? Isso não estava dentro da sua rotina. Quando isso muda, ele estranha. Então há um estranhamento, porque ele acha que já é experiente. E se nós observarmos, os grandes acidentes trabalhistas ocorrem, e até mesmo automobilísticos, ocorrem pela autoconfiança. O indivíduo acha que já sabe, já tem aí, não, eu não preciso usar esse EPS, não preciso usar esse equipamento, não, já sei como é que funciona. E aí acaba acontecendo as tragédias e os desastres. E é por isso que nós precisamos perceber que, além de essas pessoas experientes ser propensas, precisa vigiar, porque isso ocorre com pensamentos rígidos, legalistas. Às vezes nós somos legalistas, cheios das leis. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quando me converti, lembro que jogar bola era algo quase satânico, né? O pastor ainda dizia assim, essa bola é a cabeça de Satanás. Eu ainda ficava até curtindo e fazendo piadinha, né? Eu quero chutar a cabeça dele. Mas é o que acontece, às vezes nós somos rígidos. A falta de intimidade com o pai é grandiosa. Olha a situação desse filho. Ele não conversava com o pai dele. Ele não tinha intimidade com o pai. Isso ocorre conosco. Às vezes nós não temos intimidade com o pai. Conversamos pouco com Deus. Falamos pouco sobre o que temos, o que somos. E às vezes somos invejosos. Aí você fala assim, mas tem crente invejoso? Não acredito. Mas tem. Às vezes nós invejamos porque o outro é mais espiritual, o outro tem condições de se doar mais para Deus, e nós invejamos. Esse rapaz, ele invejou do filho, do irmão, porque o irmão queria, foi dado a ele um novilho para se alegrar. Mas por que Deus, meu pai, não dá para mim, dá só para esse camarada que fez tudo que é errado? Isso é uma inveja. Aí tem a ausência de alegria, né? Ao mesmo tempo, além da inveja, tinha uma ausência de alegria. Ele estava, quando ele vê a gratidão e a celebração do seu irmão e do seu pai, ele começa a mostrar a ausência de alegria. Olha, estou aqui, não tenho alegria, e meu irmão vem, e existe essa celebração, existe toda essa festa, e nos falta. Muitas vezes, esse olhar invejoso nos traz também essa ausência de alegria, né? Muitas vezes nós estamos ausentes de alegria porque o nosso olhar está invejoso. Sem gratidão, porque ele estava sempre com o pai, e o sentimento legalista dele era tão grande que ele queria que o pai o massacrasse, que o pai desse a ele coisas terríveis, porque havia um coração duro na vida dele.
falta de carinho por outras pessoas. Quantos de nós temos tido dificuldade de externar carinho para os irmãos da igreja? Às vezes conhecemos pouco os irmãos da igreja, os novos, os velhos, porque ficamos somente rodeados por aqueles que temos afinidade e não procuramos conhecer outras pessoas. Nós fomos chamados para transmitir as boas novas do Evangelho, e não para ficar acusando pessoas de erros ou de dificuldades. Nós somos chamados para sermos sal e luz da terra, para dar um sabor diferenciado. Porque se assim não for, nós nos tornamos hipócritas. Uma vida mascarada na igreja, no templo, ou com os irmãos, paz do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus. Mais longe, você viu aquele irmão? Só o sangue de Jesus. Aquele lá não vale o que o gato enterra. Por favor, não conta o que o gato enterra. Mas é a realidade nossa. Aquilo que nós estamos vivenciando, dessa hipocrisia, dessa vida sem comprometimento. E nós precisamos mesmo compreender tudo isso. Existe um escritor chamado Rick Joyner. Esse escritor, ele escreveu em seu livro a seguinte frase: provavelmente o espírito da religiosidade tem causado mais dano à igreja do que o movimento da nova era e todas as seitas juntas. Agora presta atenção numa frase dessa. Que impacto que os religiosos que estão na igreja causam mais dano à própria igreja do que movimento de nova era, do que todas as outras seitas juntas. Sabe por quê? Porque ele não deixa com que o evangelho cresça. Ele passa a fazer a obra de Deus contra Deus. Muitas vezes, esse espírito, né, que causa esse dano também causa a separação, a estagnação da igreja. Vamos falar agora sobre as consequências dessa contaminação, e que é a estagnação, que é a paralisação da igreja. E muitas vezes, queridos, quando o pastor diz aí, nós que viemos um pouco mais atrás aí, nós entendemos que algumas coisas antes que eu fazia antes, eu me lembro que eu fiquei quase 5 anos sem vestir uma calça jeans, achando que a social era bonita, que eu se tornava mais crente, era mais visível. E aí a gente vamos ver que, na verdade, isso é apenas questão de estética e não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, quais são as consequências dessa contaminação da religiosidade? Existem algumas consequências que nós vamos ver nesse filho que estava com o pai, na casa do pai, mas mesmo na casa do pai, ele estava fora do processo. Porque deixou com que a religiosidade o contaminasse, deixou com que toda aquela ideia rígida o contaminasse. Sabe o que é? O perfeccionismo. Uma culpa crônica. A pessoa quer as coisas no mínimos detalhes. Tinha um personagem aí que falava assim, nos mínimos detalhes. Tem crente que é desse jeito, nos mínimos detalhes. E nos mínimos detalhes ele se embaraça, se enrola e não faz a coisa certa. Segundo ponto, ele fala de cansaço, né? No final lá ele fala, eu trabalho o dia todo, meu pai. E quando o irmão chega, ele está no campo trabalhando. Então ele estava cansado, estava exausto. E aí chega o outro irmão que já havia gastado todos os bens e o Senhor celebra. Então ele também estava cansado, estava exausto também. Quero dizer uma coisa para você. A obra de Deus, ela não causa exaustão e nem cansaço. Porque ela é prazerosa. Se você acha que isso tem cansado você, é porque você tem sido um religioso. Você tem sido uma pessoa que não tem compreendido o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que Paulo, ele exorta os irmãos, dizendo, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E ele é até irônico, irmãos, quando ele fala para a igreja de Filipos, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E é justamente aí que eu preciso entender que há momentos em que nós temos um sentimento de culpa, de não aceitação do perdão de Deus. Precisamos aceitar tudo isso. E
outro sintoma grave do religioso é um indivíduo que se isola. Ele, não quero me envolver com esse negócio, não quero me envolver. Louvor, muita confusão, não quero me envolver. Ele se isola. Às vezes nós fazemos isso, porque estamos cansados, foi muita pancada, muita tijolada, e como diz aquele velho ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então o cara fica de longe, não quero me envolver. Se envolva. A obra de Deus é envolvimento, é relacionamento. Se você não está se envolvendo, não está se relacionando, alguma coisa está acontecendo. E também existe a separação e as divisões, né, nesse mesmo ponto, né? Porque muitas vezes, né, como o pastor disse, além de estar isolado, eu também me separo. Olha, eu até ontem eu tinha um nível de comunhão com o meu irmão, mas eu acho que eu vou me isolar, vou me separar. Sabe uma coisa? Vamos dividir esse grupo? Vamos dividir? Porque não vale a pena. Vou me separar. Vamos separar aqui? Vamos dividir? E, na verdade, o reino de Deus não é de divisão, é de multiplicação, pastor. É o fato de eu não concordar com aquilo que o irmão pensa, ou concordar com aquilo que o irmão veste, isso não quer dizer que não podemos ter comunhão, porque nós precisamos perceber que a comunhão ela é dada na diversidade. Quando a igreja de Atos do Apóstolo se reúne, havia ali diversas pessoas de diversos lugares, e o Espírito Santo de Deus moveu de tal forma que eles falavam em outros idiomas, e aquelas pessoas entendiam, porque há uma comunhão na diversidade. E é justamente aí que nós precisamos aprender a lidar com o diferente. A obra de Deus não é uniformidade, não é eu colocar uniforme em todo mundo e achar que todo mundo tem que ser igual. Deus nos fez únicos, respeitando a nossa vida, porque Ele nos deu um livre-arbítrio, uma posição de escolha. Você pode escolher ser religioso ou ser servo do Altíssimo. E é justamente isso que nós vamos ver. Sabe por quê? Quando nós lemos este texto, esse sentimento de perfeccionismo, de cansaço, sentimento de culpa, de não aceitar o perdão, de isolamento, de separação e divisão, há uma outra coisa aqui que nos passa desapercebido. É a perversão sexual. Essa perversão sexual está no religioso. E às vezes nós observamos e pensamos que estava no pródigo, que tinha ido embora. Quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que o texto vai dizer que ele gastou todo o seu dinheiro de forma... vamos dar uma olhada, ver se o Carlos ajuda a encontrar esse texto. Olha aqui o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distância e lá dissipou, acabou com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vivendo dissolutamente. Em outras versões vai falar com as meretrizes, né? Tem uma versão que fala com as meretrizes. Isso. Mas quem vai falar com as meretrizes, na tradução, não é esse versículo, é o irmão dele. Olha lá o versículo de número 30, acho que é o 30 mesmo. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. A malícia estava no coração do irmão. E quantas vezes nós somos maliciosos? Olhamos as pessoas vestirem certas roupas e achamos que elas estão em pecado. Olhamos às vezes as pessoas conversar umas com as outras e achamos que eles estão com casos, porque a malícia está na nossa cabeça. Essa perversão faz com que as pessoas não possam ter liberdade de expressão, não possam ter liberdade de desenvolvimento, e somos maliciosos. Há uma diferença entre você ser uma pessoa precavida de você ser malicioso. Às vezes a pessoa, você sabe que ela tem um comportamento, então em vez de você abraçar de frente com a mulher, abrace de lado, isso não vai fazer diferença.
Agora, tem pessoas que já quer abraçar de frente, por quê? Tem alguma coisa errada. Por que não pode abraçar de lado? Então, são coisas que, às vezes, a perversidade, a malícia, está no indivíduo e não no outro. E, às vezes, nós culpamos o outro por perversão, sendo que esse sentimento está em nós. Então, é um cuidado que nós temos que tomar sério para não estarmos nesse sentido, porque isso causa esfriamento do amor. Como sempre nós temos falado aqui, amor não é sentimento. É atitude. Às vezes nós deixamos de ter uma atitude de aproximação, de proximidade com alguém, porque nós desconfiamos dessas pessoas. Mas aí você pode me dizer assim, mas a Bíblia diz assim, que maldito o homem que confia no homem. Não é essa? A gente quer justificar, o religioso gosta muito disso, de justificar até com versículo bíblico. Porque às vezes nós queremos fazer dos versículos bíblicos chaves para nossas desculpas. Quando o texto fala maldito o homem que confia no homem, ele está falando de ímpio. Nós precisamos confiar, né, na nossa fé no Senhor. Agora, nós precisamos ter pessoas nas quais nós confiamos, como companheiros, como amigos. E o amor, na verdade, é princípio, né? Quando o Senhor nos 10 lá e fala, só existe 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amor. Amar. E o seu próximo, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, o amor é um princípio. Então, muitas vezes nós fugimos desse princípio. Porque nós nos achamos que somos melhores que os demais. Então, amar é o princípio. Então, meu querido, continue amando. Amar, respeitar, cuidar é princípio. Outro detalhe que às vezes nós não percebemos, irmãos, é que quando nós estamos vivendo esses momentos de crise, nós começamos a polarizar as coisas. Hoje nós estamos vendo aí inúmeros cristãos brigando uns com os outros por causa da política, por causa de candidatos, por causa de partidos. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós não estamos defendendo partidos, políticos, ou situações, ou ideologias. Nós defendemos princípios inegociáveis da palavra do Senhor. Esses princípios bíblicos são inegociáveis. Aí não há partido, não há candidato, não há autoridade que possa sobrepor a palavra do Senhor. É isso que você precisa perceber. Você não tem que lutar contra pessoas. A Bíblia diz assim que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então você precisa perceber que como igreja, nós não precisamos estar divididos. Isso é sentimento religioso, faccioso, não vem de Deus. Nós precisamos nos unir com um só propósito para buscarmos os princípios eternos do Senhor e levar as pessoas que não conhecem esses princípios o amor que nós temos a Deus e a estas pessoas. Isso é as boas novas, as boas notícias. Precisamos buscar a Deus que aumente o nível de conexão espiritual que temos com Deus. É fundamental nós termos essa conexão e buscarmos conectar com pessoas. Isso é algo que nós precisamos fazer diante da palavra do Senhor. E nosso papel como igreja é orar pelas autoridades. E a palavra nos diz isso. Nós temos que orar por toda a autoridade que está delegada, que está investida de poder. Então, nós não oramos, nós amaldiçoamos. Então, meu papel e seu papel como igreja é orar por quem? Pelas autoridades, que estão revestidas de poder. Independente de eu não gostar ou não gostar, mas ela está ali, ela está investida de poder. Então, meu papel como igreja, como cristão, seu papel, meu querido, é orar e abençoar. Eu não gosto do Brasil, eu não gosto de Barra do Garza, né? As pessoas falam, não gosto da cidade, vivem aqui, moram aqui. Não, Senhor, como daqui, Senhor, eu quero abençoar o prefeito, eu quero abençoar o delegado, eu quero abençoar o promotor. Então, é nosso papel como igreja. E nós, muitas vezes, fazemos ao contrário. Olha, não presta mesmo. Esse aí
não vale nada. Então, muitas vezes, nós fazemos uma inversão de valores. O nosso papel é nos colocarmos como nos dias lá de Moisés, lá, que levantava a mão, estava vencendo. Por quê? O povo estava orando pelo povo. Então, nós temos que ter essa mesma intimidade, essa mesma conexão. Olha, eu vou orar para abençoar a Barra do Garças, para abençoar Aragarças, para abençoar Pontal do Araguaia, para abençoar o estado de Mato Grosso. Não, Mato Grosso só tem como algumas pessoas, só tem só sucuri e onça. Não, aqui é um lugar abençoado, aqui é um lugar que Deus tem nos dado o que comer, Deus tem nos trazido paz, tem nos trazido alegria. O Brasil é um país de terceiro mundo, não, aqui o Brasil é um país abençoado, eu moro no país, eu moro no Brasil, sou brasileiro. Então, o Brasil é um país onde o Senhor é o Senhor dessa nação. Nos diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, essa nação, nós temos o Senhor como Deus da nação. Aleluia. E é aí que eu preciso perceber como eu aumento a minha conexão com Deus. Como eu aumento e deixo de ser religioso quando, em primeiro lugar, eu me arrependo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É assim que a palavra diz. E perdoar aqueles que contaminam você. Você não precisa concordar com o presidente, com o prefeito, com os vereadores, com a política. Você não precisa concordar. O seu papel é de orar e fazer cumprir a palavra. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você faz isso, você irá perceber a dinâmica que a sua cidade é uma cidade abençoada. A sua igreja é um lugar abençoado. Você precisa profetizar para as pessoas, para o seu bairro. Não diga que o seu bairro é bom, é ruim. Diga assim, não, Deus vai abençoá-lo e ele será melhor. Tenha uma palavra profética sobre as coisas. Restaure a identidade e a mentalidade de filho. Às vezes nós estamos agindo como um indivíduo que não tem paternidade, não tem aquela ideia de filho. Ele age como se fosse órfão. É o sentimento de orfandade. Pai longe, família longe, tudo longe. Saiba de uma coisa, que Deus está contigo. Permita ser transformado pelo Espírito Santo e não por regra. Porque muitas vezes nós queremos ser transformados e quando Deus começa através do Espírito Santo, qual que é a função do Espírito Santo? Convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele começa a ter essas ações na minha vida, eu começo a ser transformado. Mas, de repente, para aí, mexe aqui não. Eu estou acostumado com isso. Então, eu começo a colocar regras. Mas permita ser transformado pelo Espírito Santo. Essa permissão tem que ser minha. Eu tenho que dar liberdade para que ele possa agir por completo em minha vida. Mas, às vezes, pastor, é igual um download lá. Só 70%. Não faz 100% de download, não, porque... Não concluiu tudo ainda. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida por completo, meu querido. Outra coisa, ative, como você deixar ativar em você a cultura da honra. Isso é bíblico. Você precisa honrar as autoridades constituídas. Seja ela eclesiástica, militar, civil, você precisa honrar, porque é um princípio. Honre essas pessoas, sem difamá-las. Honre seu pai, honre sua mãe, sem difamá-los. Isso é bíblico. Às vezes nós estamos não percebendo essa dinâmica. Por quê? Porque nós achamos que estamos agindo por conta própria. Precisamos honrar as pessoas ao nosso redor. Desenvolva-se temperamento espiritual. É difícil, pastor? É difícil. É difícil. Desenvolver um temperamento espiritual é difícil, porque muitas vezes, quando nós ouvimos alguém que não queremos ouvir, nós, olha aí, eu vou ter que falar umas verdades para ele. Porque quando nós vemos nesse tripé aqui, de arrepender, de perdoar, então quando eu faço toda essa logística aqui, quando eu chego nessa parte 6, então eu estou pronto.
Porque eu só consigo desenvolver esse temperamento se eu permitir ser transformado, se eu ativar a cultura de honra, se eu aprender a perdoar, se eu entender que eu preciso restaurar a minha identidade em Cristo, se eu tiver a mentalidade de filho de Deus. Então, quando isso acontece, eu consigo desenvolver o meu temperamento espiritual. E esse temperamento espiritual, crescido, desenvolvido, ele ocorre pelo fruto do Espírito que há na sua vida. O que a própria palavra vai dizer? Que esse fruto, amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Mas tem que ser manso? Manso, humilde de coração. Isso é maravilhoso. Olhar as Escrituras é contemplarmos a dimensão do que melhor temos diante de Deus. E nós precisamos disso para que o reino do Senhor cresça nas nossas vidas e nós possamos dizer: Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e por aquilo que ainda há de fazer. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida e você precisa acreditar que o melhor de Deus, Ele já fez por nós. Às vezes nós estamos cantando, o melhor de Deus está por vir. Não, Ele já veio. Ele já veio, morreu por mim e por você, para dar-nos a oportunidade de sermos filhos de Deus, chamados para um propósito definido. E é justamente isso que nós queremos compartilhar com você, que você possa declarar esse amor de Deus, dizendo que Deus é poderoso, Ele é maravilhoso. Eu quero convidar o irmão Levi para cantar conosco. Está aqui o violão aqui atrás, tem um banco aqui que ele vai sentar e vamos cantar, declarando que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Lembra dessa canção? Tu és soberano sobre a terra. Que você possa declarar, o Levi vai... Acho que tem um banquinho ali. Esse vai se enquadrar aqui. Nós estamos nesse domingo novamente falando sobre identidade cristã, nós estamos falando sobre a identidade. Né? Isso. Sobre a identidade em Cristo. Quem somos? Qual é a nossa identidade em Cristo? E essa série continua no próximo domingo. Vamos continuar falando sobre isso, porque nós queremos resgatar a minha e a sua identidade em Cristo. E é justamente essa série de sermões sobre identidade, de estarmos com Cristo, ainda vai permanecer no nome do Senhor Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande
eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Ó Deus, nós te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão conectados conosco. Aqueles, ó Deus, que passaram, ó Deus, e já não estão mais conectados, mas que a boa mão do Senhor esteja abençoando os teus filhos, trazendo, ó Deus, a tua graça sobre cada um deles, livrando do mal, ó Deus, e aumentando, ó Deus, a conexão, ó Deus, de cada um deles para contigo. Que a verdadeira identidade do Senhor esteja, ó Deus, sendo impressa na vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão ouvindo esta palavra. E seja impressa na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, nós possamos externar o teu amor, a tua graça, a tua bênção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Faz-nos fazer a tua obra contigo, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós queremos abençoar os teus filhos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar alguns avisos para os irmãos que estão conectados conosco e que hoje é o dia de participarmos da ceia. Hoje teremos culto presencial aqui na igreja, com algumas restrições. Esses cultos presenciais serão com algumas restrições do decreto municipal e estadual. Então, os irmãos estarão participando do culto usando máscaras, estarão se higienizando com álcool gel ali na portaria da igreja. E a ceia que nós iremos participar juntos, ela será higienizada. Então, não vamos ter aquela distribuição comum, onde você pega o pão e tal. Os pães estarão todos embalados higienizadamente, para que você possa participar com mais segurança dessa ceia juntos conosco. E aqueles que são do grupo de risco, que não irão participar do culto presencial, o culto também será realizado pelas redes sociais online. Você também, no mesmo horário do culto, poderá participar da ceia na sua casa. Você pode passar aqui, pegar o seu kit, como alguns irmãos já fizeram, pegar o seu kit, ou solicitar para mim, ou para o Carlos, que nós estaremos, então, providenciando o kit, para que você possa ceiar também na sua casa, junto conosco, no horário do culto, participando dessa celebração maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. Você que está aí com o seu dízimo, com a sua oferta, nós queremos orar, para que você possa disponibilizá-lo para desenvolver as atividades e os custos que a igreja tem. Nós temos alguns compromissos e queremos honrá-lo. E o seu dízimo, a sua oferta, será bem-vinda para a honra e glória do Senhor Jesus. O Carlos vai orar pela sua vida. Neste momento, nós vamos encerrar o culto, a escola, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, queremos abençoar, ó Pai, cada oferta, cada dízimo, ó Pai. Os irmãos estão consagrando a Ti, estão entregando. Queremos consagrar em nome de Jesus. Senhor, dê aos teus filhos, a cada amigo, a cada irmão que está conectado conosco, um domingo maravilhoso, Senhor. Que haja comunhão na casa, nas famílias. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor traga resposta ao coração dos seus filhos através da sua palavra, a sua palavra que é viva e eficaz, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, liberamos uma palavra de Deus para cada família, Senhor. No nosso país, fora do nosso país, que o Senhor venha de encontro para abençoar, trazer resposta, trazer cura, trazer milagre, trazer provisão em nome de Jesus. E nós abençoamos e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e até a noite, em nome de Jesus. Fique na paz.